podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquezini e Reinaldo Maximiano. Olá, tudo bem com você? Mais uma segunda-feira juntos com o podcast do Texto Brasileiro. Meu nome é José Vitor Hack, você já está acostumado comigo, e com os meus companheiros Fábio Marquezini, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo Maximiano, tudo bem com você? Olha, hoje eu vou fazer o Fábio, sabe? Na medida do possível e do humanamente viável, tá tudo bem. Vocês viram que a animação na hora de começar o programa não foi a mesma, não tocamos a música de abertura, nem vamos tocar música no decorrer do podcast, porque a semana foi um pouco pesada e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema é único, não teremos os temas de cada um para bater aquele papo gostoso. Vamos bater papo, mas gostoso ele não vai ser. Ele vai ser uma reflexão sobre o que a gente tem a fazer nesse país numa área muito sensível. Fábio Marquezini, tudo bem contigo? Bom, se o Reinaldo vai ser um pouco Fábio, eu vou ser o Fábio ao dobro, né? A gente. Eu sou um pouquinho, eu vou ser mais ao dobro, porque realmente. Que semana, né? Que semana que a gente viu. Tivemos, sim, algumas alegrias. A gente tem visto, né? No domingo, a Rebeca levou o ouro, levou a prata na ginástica artística. Isso é incrível. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê uma pessoa levar a bandeira, a gente vê, de um outro lado, a gente afundando no mar de lama e no mar de cinzas, né? Então... vamos levando, né? Estamos aqui, o importante é que estamos aqui, vamos falar bastante. Muito triste, porque, por exemplo, na natação, nós fizemos uma Olimpíada dentro de casa, gastamos os tubos, nos endividamos e não conquistamos nenhuma medalha na natação. E conquistamos agora, em Tóquio, com uma concorrência danada. Seria um momento do Brasil estar muito contente, muito empolgado com as Olimpíadas, mas infelizmente não dá. Nós estamos vivendo uma pandemia que matou tanta gente, e essa semana, e este é o tema único do podcast de hoje, nós tivemos um novo incêndio no galpão da Cinemateca de São Paulo. Para quem não está por dentro do noticiário, não foi o galpão principal, foi um galpão auxiliar em outro bairro, que tinha principalmente documentos impressos, toda a história da Embrafilme, a antiga agência de cinema do Brasil, muitos roteiros, coisas que remontavam mais de um século de cinema nacional. A maior parte, ainda não foi feito um balanço do que foi perdido ou não, mas a maior parte do acervo daquele galpão foi perdido. E coisas assim espetaculares estavam lá, como, por exemplo, o Canal 100, que é aquele jornal de futebol para o cinema, não só de futebol, mas primordialmente de futebol, que passava no cinema e é cultuado até hoje como referência. Parte dos arquivos do Goulart de Andrade, um dos maiores repórteres e desbravadores da noite brasileira, um grande gênio do jornalismo e da televisão, que cedeu, ele teve a generosidade de ceder o seu acervo para a Cinemateca e nós não estamos sabendo cuidar. E é isso, hoje nós não vamos falar só de Cinemateca, nós vamos falar de memória. Vocês sabem que tanto o Fábio quanto o Reinaldo, como eu, somos pessoas muito ligadas nisso, e a gente precisa falar um pouco sobre a importância da memória. Por que que é importante guardar essas velharias, guardar roteiro de filme de 1920, enfim? Tem uma explicação para isso. Nem todas as pessoas estão com isso bem consciente, não tem como é que eu posso dizer? Não tem na pele a importância de um lugar como uma pinacoteca, como a Cinemateca, como a Biblioteca Nacional, enfim, são locais que preservam a memória de um povo, não apenas de uma classe, né? Não são só os artistas que estão perdendo. Todo o povo brasileiro perdeu nessa semana.
Fábio Marquezine, eu vou começar com você. Eu queria que você falasse sobre como chegou essa notícia, como é que você se sentiu e o que é que você acha que a gente pode fazer. Olha, quando eu ouvi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei é numa frase já muito falada, né, no Brasil, né, da chamada tragédia anunciada, né? Há um ano atrás eu fiz uma live com o Reinaldo, que a gente fala da questão da preservação da memória. Na época que a gente fez a live, o governo tinha anunciado a Regina Duarte, né, para cuidar da Cinemateca, algo que nunca ocorreu. E o que os próprios, né, funcionários, ex-funcionários da Cinemateca já falavam, gritavam, pode acontecer uma tragédia, pode pegar fogo, pode acontecer alguma coisa. Um ano depois a gente vê um negócio desse. Eu me senti, assim, triste, mas também muito cansado. Sabe quando bate um desânimo, bate um cansaço, bate uma impotência, porque ninguém olhou para a Cinemateca do modo que deveriam ter olhado, né? Eu penso assim que talvez agora, não sei, eu espero ter esse otimismo que as pessoas consigam perceber e entender a importância da Cinemateca, né? A gente vê muitas pessoas indo para a Pinacoteca, para o MASP, para o MIS, mas a Cinemateca realmente ela não tem esse cartaz que esses outros museus têm, porque realmente Ela nunca são foi tão pop quanto esses outros locais que você falou. Sim, e eu acho que agora, com o incêndio, o público em geral viu que a Cinemateca tem o maior acervo de filmes, vídeos, enfim, na América Latina. A gente não está falando de uma coisa restritamente ao Brasil só. A gente fala do mundo. A gente fala de uma forma mundial. Todas as cinematecas, não importa de qual país que seja, tem uma importância enorme para o país e para o mundo, né? Isso que a gente tem que sempre deixar claro. A Cinemateca não é um depósito de filme. A Cinemateca é um arquivo vivo da história audiovisual do Brasil e da América Latina também. Não só de filmes, documentos foram perdidos. A gente não sei a noção dessa perda. Ontem, quando eu abri o jornal e vi que provavelmente muita coisa do Glauber Rocha foi para o saco, Não, não dá para o entender. detalhe maior, Fábio, é que tudo o que estava do Glauber lá tinha passado por um restauro, por uma profissional da Europa, eu não lembro qual a nacionalidade dela. Ou seja, era um material novo, em termos de tratamento, né? Em excelente estado de exibição, perfeito, o que há de mais moderno. Não é assim uma lata velha que o Glauber filmou nos anos 60 e estava lá jogada, né? Era uma coisa cuidada, uma coisa que estava ali disponível para o uso. Sim. Não, e sabe o que é o negócio? O Glauber, ele é um dos caras mais respeitados no mundo, né? O cineasta da questão do cinema novo é uma coisa respeitadíssima fora do Brasil. E parece que essas pessoas viram fantasmas, né? Uhum. E documentos assim perdidos. Eu vejo que talvez seja a hora das pessoas olharem para a Cinemateca, precisa ser salva a Cinemateca, tá em risco o outro galpão, que aí sim tem muito filme, tem não só filmes do cinema nacional, tem a história da televisão, a Tupi tá lá, tem muita coisa do Goulart de Andrade. Olha que tristeza, o Goulart de Andrade depositou todo o material nele para a Cinemateca cuidar, e talvez foi para o saco. Então, assim, isso não é um acidente, isso é um crime. Isso é um crime. O que aconteceu com a Cinemateca é um crime. Ela está jogada às traças porque memória, resgate da memória, seja ela qual for o tipo, não interessa a este governo. Isso tem que ficar claro. Uma coisa que a gente sabe que Cinemateca em outros governos já estava largada, já é um processo que vem de um tempo, mas agora com esse pessoal que está aí é a pá de cal. Então tem que ser feito algo rápido, alguém tem que assumir isso para que não seja consumido
documentos a nossa história por incêndio, por qualquer outra coisa do tipo. Não sei de quem foi a frase, não me lembro, peço desculpa do quem falou, que foi uma frase que eu achei assim, muito forte. Os álbuns de família do nosso país estão se perdendo, estão se queimando. É isso, é exato. Então é isso que está acontecendo. Antes de passar a palavra para o Reinaldo, só lembrar que a Cinemateca não estava nas mãos do governo federal, era um equipamento da Secretaria Estadual, ou seja, era o governo de São Paulo quem cuidava. E agora, depois do que aconteceu, mais uma vez, estão tentando tomar a Cinemateca da mão do governo federal. A Prefeitura de São Paulo se ofereceu para gerir o espaço, de modo a tentar evitar esse desmonte, essa tragédia anunciada que o Fábio falou aí. Reinaldo, eu queria a tua participação também, lógico, para lamentar o que houve, mas para deixar claro, você como um professor universitário, uma pessoa que lida com isso no seu dia a dia, deixa claro para os nossos ouvintes por que é importante guardar um roteiro, ou uma lata de filme, ou um capítulo de novela, ou um cartaz de um filme. Por que que isso é importante? Por que que eu tenho que pagar imposto para ver o governo investindo em memória? Por que que isso vale a pena? Vamos lá, né? Por que que isso vale a pena? Isso vale a pena porque é um registro do modo como nós fazemos cultura, do modo como nós nos expressamos, da maneira como nós entendemos o mundo, da maneira como nós construímos o mundo, né, em expressões artísticas, né? Então, e vamos lá, parte daquele acervo não é apenas de criações artísticas, vamos dizer assim, né, de documentários ou de ficção. Ali tem muito registro de filmes familiares, de filmes de família. Talvez o nosso ouvinte possa resgatar isso na cabeça com aquelas filmadoras dos anos 90, que a gente filmava aniversário e casamento. Imagine isso 60 anos antes, né? Isso vem de famílias que são abastadas, né, que podiam comprar um aparelho, né, de filmagem, né? Isso estava lá, né? Então você tem ali um registro privilegiado de como que as pessoas se organizavam 60 anos atrás, como que as pessoas se vestiam 60 anos atrás, o que elas discutiam 60 anos atrás, né? Qual era a tendência 60 anos atrás, né? Isso só é possível por meio de pesquisa, levantamento histórico, né? Então, se você quer entender como nós éramos, que Brasil era esse há 60, há 100 anos atrás, você tem que fazer levantamento de arquivo, né? Então, se você não tem arquivo, que levantamento que você faz? Bem, a possibilidade de história oral, né? Os mais velhos podem contar como é que era isso há 60 anos. Só que as pessoas não são eternas, né? Para ficar contando essas histórias. Eu lembro muito do que a minha avó contava sobre fábrica de tecido quando ela tinha 19 anos. Né? Como era trabalhar numa fábrica de tecido lá nos anos 40, nos anos 30, 40. Né? Mas minha avó tem mais de 90 anos, tem quase 100 anos, ela vai desencarnar em algum momento. E só vai restar o quê? A memória que eu tenho daquilo que ela me conta. Porque não tem fotografia. A fábrica que ela trabalhou não existe mais. Aquele maquinário que ela trabalhou não existe mais. Já consumiram com aquilo, né? Então é isso. Então você não tem. É como se você tivesse um pedaço da sua fita do DNA em que faltasse um pedaço dele, sabe? Falta um pedaço. É como se você tivesse um quebra-cabeça. Você está montando um quebra-cabeça, está lindo, mas está faltando uma peça. Vai estar sempre incompleto. E a gente nunca vai poder contar uma história, que vai estar sempre faltando uma parte dessa história, que vai fazendo uma outra narrativa, uma outra compreensão da coisa. Agora, isso diz muito da gente, do cuidado que a gente tem com as coisas. Sim. Né? Eu queria, então, assim, para reforçar o teu argumento, ler 2 trechos de matérias jornalísticas. A primeira do Correio Brasiliense, publicada ontem, onde eles dizem o seguinte, que o Instituto Lumière, sediado em Lyon, na França, se manifestou por meio de um comunicado a respeito do incêndio.
Para quem não sabe o que é o Instituto Lumière, é uma instituição que ela recebe o nome dos irmãos franceses que inventaram a técnica cinematográfica, né? E que é dedicada à preservação da memória do cinema francês. Eles condenaram a gestão do governo Bolsonaro, que administra o órgão, afirmando que a Cinemateca foi vítima de abandono e que seu incêndio é mais um símbolo de desastrosa política cultural no Brasil. O segundo trecho de matéria que eu quero ler é da revista Isto é Dinheiro. Deixa eu ver o nome do jornalista. É Celso Masson, diretor de núcleo da Dinheiro. Ele inicia a matéria falando das teses, né, de direita do Mourão e do Bolsonaro, e que em determinado livro eles explicam como destruir um país e dão um exemplo da Venezuela. E ele encerra esse parágrafo dizendo o seguinte: creio que não é preciso recorrer à Venezuela para mostrar como destruir um país. Quando o assunto é devastação cultural, não tem para ninguém. O Brasil é referência mundial. Você leu o que eu ia ler. Que você roubou minha pauta. A sintonia continua forte. A sintonia continua fina, né? Então, eu vou ler uma que eu tinha separado também. Eu tenho uma do Celso, desse texto da Isto é Dinheiro, mas tem uma que é da senadora Elisiane Gama, que ela coloca assim, foi ontem, foi no dia 31. Inacreditável. O Museu da Língua Portuguesa sendo reinaugurado em São Paulo e o presidente da República dando rolezinho de moto no interior paulista. O ato cultural contou com as presenças dos presidentes de Portugal e Cabo Verde. O presidente debocha do país, da sua gente e da sua cultura. Elisiane Gama. Então, lembrando que o Museu da Língua Portuguesa pegou fogo um tempo atrás. Né? Então, assim, essa é a amostra do eu não vou ser doce, eu não vou ser meigo e eu não vou ser generoso, não. Sabendo que parentes podem ouvir isso, amigos podem ouvir esse podcast e outras pessoas que são assim, ilustres desconhecidas para mim. Mas eu vou chegar chutando a porta. Isso é uma amostra de um ser humano e de um grupo de asseclas que o acompanham que não tem o menor respeito pela vida humana. 560 mil pessoas mortas numa pandemia. Se eles não têm a menor consideração por essas pessoas, eles não teriam menor consideração pela memória cultural do país. Eles não gostam disso. É aquela música do Michael Jackson. Né? Michael, eles não ligam para a gente, eles não ligam para a gente. Esse presidente, seu vice e seus asseclas não ligam para a gente. Se a gente morrer hoje, amanhã, para eles, faz 3 dias. E o cara ainda vai soltar, todo mundo morre mesmo. O que eu quero citar do texto do Celso é aquela postagem fatídica. Primeiro eu vou antes. Né? Problema da Cinemateca ali em 2020, quando o Fábio e eu conversamos sobre a questão da memória, né? Já tem um problema grave ali do Abraham Weintraub, como ministro da Cultura, como ministro da Educação, perdão, por conta do imbróglio com a Roquete Pinto. O rompimento daquele contrato foi unilateral. E para quem não sabe, a Fundação Roquete Pinto, ela foi responsável pela implantação da TV educativa no Brasil, ou seja, uma entidade não só talhada para esse tipo de trabalho, né, como carregada de expertise e experiência. São mais de 40 anos trabalhando com isso. E a gente sabe por quê? Por uma intervenção que se queria fazer no conteúdo da TV Escola. Então o contrato foi rompido de modo unilateral. Sim. A Cinemateca passa a acumular o Celso explica isso na matéria, né? Passa a acumular uma dívida de 14 milhões de reais.
Isso, o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo conseguem arcar para segurar a Cinemateca. Talvez seja até muito melhor do que deixar isso ao cuidado do governo federal ou sob algum tipo de tutela do Ministério da Educação. Porque, vamos lá, Ministério da Educação desse país não existe, e Ministério da Cultura desse país também não existe. Existe uma secretaria especial. E o senhor Mário Frias, né, que está viajando, né, para um encontro de ministros da cultura, eu não sei o que ele está fazendo lá, né, porque é um encontro de ministros. Ele não é ministro, ele é um secretário especial. Onde né? é o encontro? Vamos lá, vamos lá. Ele está no... Deixa eu confirmar aqui. Eu vou até dizer por que eu estou perguntando, porque Uhum. dependendo do lugar para onde ele for, eu digo o prato que ele foi comer. Ele foi comer, se divertir, tomar vinho. Foi isso que ele foi fazer. Cadê o pedaço? Se for na França, ele foi comer um bom bife bourguignon, né? Se for na Itália, foi uma bela pizza. Se for na Inglaterra, ele deve estar comendo fish and chips com a rainha. Fazendo qualquer coisa menos o que um ministro da cultura deveria estar fazendo. Ele não... acho que é em outra matéria, agora não sei se é do Correio Brasiliense. Não se preocupe, eu só ia fazer uma piada. Você ia dizer o lugar e eu ia dizer o prato do lugar. Eu li isso em alguma matéria e eu não estou conseguindo. Aí é difícil, mas enfim. Ele está no encontro lá com ministros da cultura. Uhum. E aí ele faz uma postagem, né, que é assim, no Twitter. O estado que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o Estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa. Não tivessem feito isso, teríamos verba para criar 1000 novas cinematecas. Fecha-se as aspas. E aí o Celso, né, editor da seção Dinheiro, né, da Isto É, né, diz assim: não cabe aqui comentar a insanidade das informações. Fiquemos só com os fatos. No governo Bolsonaro, não teremos 1000 cinematecas. Não teremos nenhuma cinemateca. Provavelmente não teremos futuro. E é isso, saca? O governo do PT acabou tem 5 anos. A pergunta que eu quero fazer é essa, assim, quando é que este governo vai assumir a sua responsabilidade pelas ações? O PT não é governo. O PT não é governo há 5 anos. Então, assim, 5 anos? Foi 2016, né? 2016. Então, assim, não é governo. Não é governo. Então, assim, quando é que vocês vão assumir o ônus pela coisa toda? Lamento, meu caro, mas a responsabilidade recai sobre seus ombros, sim. Saca? Então, assim... Então, se você está participando de um encontro com ministros da cultura, então traga então experiências que vão redundar em coisas boas para a gente, né? Que não seja apenas o turismo, saca? Porque é triste. Você fica aqui todos os anos, a gente está desde o ano passado falando do perigo. Ali tem acetato, ali tem nitrato, aquilo ali pega fogo sozinho. Aí vai fazer reparo de ar-condicionado. Não é qualquer empresa que faz reparo de ar-condicionado de instituto cultural, de lugar que tem esse tipo de material. Não é qualquer empresa. Uma faísca vai, pronto. Então, assim, é reflexo de uma administração mambembe, de uma visão de mundo mambembe, né? Que é aquela coisa da gambiarra. Bota uma gambiarra aí, enquanto estiver dando certo, vai segurando com a gambiarra. Não dá para manter desta forma, não dá. Então, assim, quando é que vai se assumir as responsabilidades? A gente deixou de pagar impostos nos últimos 5 anos, porque o Estado está quebrado? Enfim. Então, assim, não dá. Enfim, é isso. Não dá. Agora, isso está acreditado no nome do senhor Abraham Weintraub. Ali é o início do incêndio na Cinemateca. O incêndio da Cinemateca começou ali, na rescisão unilateral daquele contrato com a Roquette Pinto. É bom a gente deixar claro o seguinte: ninguém é ignorante a ponto de não saber
que com as sucessivas crises, com a pandemia, a arrecadação do Estado tenha caído. Isso é natural, isso ocorreu em vários locais do mundo e os acervos desses locais do mundo sobrevivem. Orçamento, minha gente, não é só dinheiro, orçamento é decisão. Nós estamos passando por um período em que o governo decide gastar o seu dinheiro em áreas completamente diversas das que a gente acha importante. Então, não é só, temos pouco dinheiro, porque os governos anteriores, mesmo que seja real esse argumento, digamos que seja, tendo boa vontade, e por que gastar tanto com coisas que são absolutamente inúteis? Né? Orçamento é decisão. Orçamento não é simplesmente tenho pouco, então não dá para fazer. Né? Se você tem pouco dinheiro, o que você faria? Gastaria com roupas para que você possa trabalhar? Ou você gastaria com bebidas para o seu fim de semana? Né? E respondendo aqui a pergunta que você me fez, está no jornal Correio Brasiliense. O Mário Frias está em Roma para uma reunião de ministros da cultura dos países do G20. Então, eu estava olhando na Isto É, mas foi na Correio Brasiliense que saiu. Então, está explicado. Na boa na pasta, um belo vinho, né? Está lá no Mangia di Fabene. Vai lá jogar sua moedinha na Fontana di Trevi, né? Então, assim, não adianta, saca? A questão, eu lembro que o Fábio e eu conversávamos sobre isso, e também nós tivemos uma conversa com um cara que é especialista nisso, assim. Nós três conversamos com ele, que é o José Ricardo Miranda Júnior, que é pesquisador de cinema, e ele trabalha especificamente com restauração, né? E ele nos explicava, há coisa de um ano, que preservação de memória não é prioridade em lugar nenhum do mundo, né? Mas que você tem iniciativas muito importantes em diferentes locais, né? Em diferentes lugares do mundo, assim, né? E aí ele teceu uma série de considerações, aquela coisa toda, e a gente já chegou nesse ponto, né? Não é uma questão de pode ocorrer um incêndio na Cinemateca? Não é se pode, a questão é quando, por conta dos materiais que estão arquivados ali, né? Por causa do tipo de composição dos materiais que estão ali, né? Sujeitos à autocombustão, enfim. É uma intervenção urgente e necessária, porque foi num galpão importantíssimo da Cinemateca, né? Não foi aquele da Vila Clementina, aquele prédio lindo que a gente conhece, que é a imagem da Cinemateca. Ali, se pegar fogo, ali acabou. Ali você vai ter acervo da Tupi, você tem o acervo das empresas de cinema, os filmes de chanchada, cartazes, enfim. Ali vamos dizer que está a alma, né, da Cinemateca. Então, assim, é algo que a gente vem falando, por isso que eu percebo assim, o cansaço do Fábio. Eu estou muito cansado, assim, porque a gente vem falando e vem dando voz para as associações, para os grupos de funcionários, para as pessoas que trabalharam na Cinemateca, enfim, a gente vem tentando dar coro para isso, de alguma forma. Mas a gente está ficando cansado, saca? E, poxa, a gente está cansado. Precisa vir alguém e fazer mesmo uma intervenção séria. E aí eu fico fazendo eco também à fala da Samantha Schmutz, quando ela vai e chama aqui, vocês que estão aí nas mídias sociais, vocês que estão aí, ó, artistas. Hello! Você sabe, antes de passar a palavra para o Fábio, ele vai encerrar esse bloco para a gente. Antes de fazer isso, eu queria dizer uma coisa. Muita gente, mas muita gente mesmo, com certeza a maioria das pessoas que se manifestaram a favor não, se manifestaram pela fala da Samantha Schmutz, a maioria dessas pessoas era dizendo que ela estava querendo se promover. Ninguém se promove com esse assunto. Absolutamente ninguém. A gente só perde falando desse assunto. Eu estou falando em termos capitalistas, em termos da vida prática. Muita gente pode não contratar o Reinaldo pelas coisas que ele fala aqui. Muita gente pode não querer me contratar
por conta das coisas que eu estou falando aqui. A Samantha só tem a perder. O que ela está fazendo é dar o grito de uma pessoa que trabalha na área, que tem amor pela área, que não é simplesmente uma pessoa que é atriz para ganhar dinheiro e, enfim. Eu fico revoltado com esse tipo de postura das pessoas. Ela já é conhecida, ela já é famosa, ela não precisa disso. Ela está cansada. E ela demarca a posição. Sim. E ela já demarca a posição há muito tempo. E depois da morte do Paulo Gustavo, ela passou a ser muito incisiva. Sim. Exatamente por isso que você acabou de falar. Ela está cansada. Uhum. Sabe? É um grito dos desesperados mesmo. Se a gente fosse pensar só nos próprios interesses, a gente estaria aqui falando de fofoca, fazendo um outro tipo de podcast. E a Samantha, com certeza, estaria cavando sua vaguinha em alguma novela, procurando casting em algum filme, cuidando da própria vida. Não é? Como nós estamos gravando um podcast, e isso aqui pode ficar registrado por muito tempo, né? Eu não sei, eu tenho sobrinhos, né? Eu conheci o Arquivo Nacional, os meus sobrinhos, o Arquivo Nacional, o Museu Nacional. Os meus sobrinhos não vão conhecer. Os meus 3 sobrinhos não vão conhecer o Museu Nacional. Eu conheci a Cinemateca. Os meus sobrinhos ainda não conhecem a Cinemateca e correm o risco de não conhecer, né? É isso que você falou. Eu corro o risco das pessoas não me contratarem para trabalhar. Eu corro o risco das pessoas virarem as costas para mim, assim. Mas eu não quero que Laura, Matheus e Gabriela, daqui a alguns anos, quando forem procurar a narrativa desse período, dessa fase, para saber qual foi a posição que o tio deles tomou, a posição que o tio deles tomou foi essa. Entende? Estamos cansados, estamos na luta, mas tem que denunciar e as coisas precisam ter é preciso dar o nome que as coisas têm, né? Então nós estamos numa onda fascista, sim, estamos numa onda terrível, o Celso tem razão no texto dele, nós somos referência em destruição, somos referência mundial em destruição, e é isso, assim. Eu me posiciono abertamente, como sempre me posicionei, contrário a este governo. É isso. Todos nós. E tenho a esperança, né? Guardo dentro de mim a centelha dessa esperança de que dias melhores virão, como diz a Rita Lee. Assim. Então, dias melhores virão. Essa gente vai ter que passar, saca? Porque se em algum momento da história desse país a esperança venceu o medo, então talvez a gente consiga fazer com que a esperança vença o medo novamente, assim. Estou fazendo campanha por Lula? Tô sim, porque eu dei aula para alunos que só conseguiram entrar na universidade por conta dos governos do PT. Eu faria campanha até para o poste de energia aqui da frente da minha casa, se ele se posicionasse contra esse... Eu não vou dar o nome, mas eu tenho um ex-aluno que tem a minha idade, 44 anos. Terminou o 1º grau, o 2º grau, e ainda conseguiu fazer uma faculdade de cinema, quando eu já estava dando aula. Esse homem já tinha mais de 30 anos. Entende? Aprendeu a ler, ele já era homem feito, já era homem formado. Quem garantiu, quem fez essa cria? Os governos do PT. Entende? Estou fazendo campanha para o Lula? Estou fazendo pré-campanha para o Lula. Não gostou? Entra na fila. Tem muita gente que não gosta mesmo. Muito que bem. Fábio Marquezine, em 2 minutos, porque Reinaldo Maximiano, quando se empolga, é lamentável. Vai. Nós temos só 2 minutos e eu preciso que você comente o seguinte. Cultura é aquele pum produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço. Cultura é assim, feita de palhaçada. Enquanto o acervo da Cinemateca ardia em chamas, a senhora Dona Regina Duarte publicou fotos dela, fotos não, um vídeo dela no spa. O que você tem a dizer sobre isso? Isso que ela fez é a frase dela do palhaço, entendeu? Só que os palhaços somos nós, né? Somos nós.
Eu acho assim, a Regina Duarte, ela tem sim sua importância na televisão, com as suas novelas, os personagens, isso é fato, certo? O que é fato também, que ela é um símbolo do desmonte da cultura desse país nesse governo. Uma atriz, uma mulher, uma pessoa que ganhou a vida no cinema, na televisão e no teatro, infelizmente é o símbolo do desmonte da cultura e da memória nesse país. Lamento por ela, lamento muito mais por nós, mas eu acho que, como ela falou, ela deu uma declaração que acha legal as novelas da Record, ela nem merecia estar na Record, nem no canal do Boi, para ser sincero, porque ela era a namoradinha do Brasil, hoje ela é o símbolo do desmonte da cultura e da memória desse país. Ela foi covarde em não assumir os erros ou tentar fazer alguma coisa decente, mas quem quer fazer algo decente não está do lado do governo, desse governo, está do lado de fora. Então, que mancha, né? Mas é isso. Lamentável. A gente, no próximo bloco, vai mudar um pouco a chave. Vamos continuar falando de memória, continuar falando do que está acontecendo, mas vamos tentar projetar um futuro. Digamos que esse governo perca a eleição, que nós tenhamos dinheiro para retomar. Como seria um bom sistema de preservação da memória num país tão grande e tão importante quanto o Brasil? Daqui a pouquinho a gente volta. Carros evoluem, computadores evoluem, bebês evoluem. E eu sou uma prova disso. Já estava na hora dos celulares evoluírem também, como o Baby da Telesp celular. Baby é fácil de usar, simples de recarregar, pronto para falar e não tem conta para pagar. Baby, o celular inteligente da Telesp celular. Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. Que recheio! Babalu Banana que chegou. Nada mais gostoso que um Babalu Banana. O chiclete cheio de sabor. Beto Carreiro World informa os seus visitantes que, a exemplo da Disneylândia e outros grandes parques do mundo, é impossível assistir todas as nossas atrações e shows em apenas um dia. Portanto, programe 2 ou mais dias para nos visitar. Ficaremos honrados com a sua presença. Beto Carreiro World, a sua opção brasileira de lazer. Beto Carreiro World, Praia de Armação, Balneário de Penha, Santa Catarina. Trouxe o pão. Deixa eu cheirar. Esse é do bom. Café Canaã, pó da melhor qualidade. A senhora vai ficar doidona. Passa, passa, dois bem, quero ver passar. Passar a dois bem, passou, passa já. Passa, passa, dois bem, quero ver passar. Passa já, o alívio instantâneo da dor de dente. Passa já. As rosas desabrocham com a luz do sol e a beleza das mulheres como creme Rugol. Mais encanto para você. Creme Rugol. Mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. Chegou a nova Mirinda. Uma bebida super refrescante com sabor irresistível. Tem gente que faz qualquer coisa para provar o novo sabor da laranja.
Não fique aí parado. Vá correndo pegar a sua mirinda. Ho, ho, ho! Por que alfa? Porque na panificadora Alfa tem tudo que a gente gosta. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba, então, nem se fala. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Ai, aqui tudo é delicioso. E você, Papai Noel, gosta mais do quê? Ho, ho, ho! Do cacetinho. Temos orgulho de servir o ano todo o melhor em panificação. Panificadora Alfa. Pão quentinho. A toda hora. Estamos de volta com o podcast do Texto Brasileiro. Hoje todo dedicado a discutir a memória do Brasil. Memória, no caso, do audiovisual, tendo em vista o que aconteceu na Cinemateca Brasileira esta semana, teve um dos seus galpões incendiado. Reinaldo Maximiano, vou começar com você, fazendo uma pergunta muito simples. Reinaldo Maximiano, digamos que o próximo presidente da República, isso na hipótese de Jair Bolsonaro não se reeleger, seja ele João Dória, seja ele Lula, seja ele Ciro Gomes, seja quem for, o dono da padaria da esquina, não interessa. Se ele chamasse Reinaldo Maximiano para ser o ministro da Cultura, qual seria o seu plano para a memória? O que você acha que o governo federal pode fazer pela memória desse país? Bem, a gente sabe que as ações do governo federal, governos estaduais e municipais podem ser ações integradas, né? Então, assim, eu acho que uma boa iniciativa seria criar uma Cinemateca Nacional, saca? De você ter um grande repositório nacional de acervos audiovisuais. E pode ser descentralizado. Então, nós podemos ter... Já tem, né? Tem uma Cinemateca em Curitiba, né? Mas a Cinemateca de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, do Paraná, de Curitiba, de Maceió, de Fortaleza, de Manaus, né? Num grande projeto de preservação, né? Em parceria nas 3 esferas. Seria uma forma. Uma coisa que é muito o meu sonho, assim, que eu acalento, seria o Instituto Nacional do Audiovisual, como existe na França, né, o INA, né, que facilitasse, por exemplo, o acesso a pesquisadores, uma documentação bem feita, uma climatização bem feita, parcerias político-privadas, porque não pode público-privado? Pode sim, saca? Acolher acervos de artistas, famílias, escolas de comunicação, como é o caso da ECA USP, que tem acervo, né? Correu risco, inclusive, nesse galpão que pegou fogo. A menina dos meus olhos continua sendo INA, na França. Então, assim, algo semelhante aqui no Brasil, tentando unir as 3 esferas, municipal, estadual, federal, com ações localizadas, porque cada localidade tem realidades específicas, né? Então, assim, mas seria uma grande ação, um grande acervo nacional, né? Online, de preferência, a moda da Biblioteca de Conteúdos Culturais da Cinemateca, né? E acervos mais específicos, documentações, amplo acesso para os pesquisadores, né? Com uma equipe de orientação, de tutela dos pesquisadores. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. A gente dá função social para uma coisa que é mantida com dinheiro público, né? Sim, lugar, porque olha só... Vamos falar de televisão. Televisão é uma concessão pública. Ou seja, tudo aquilo, entre aspas, lógico, mantendo-se a questão do direito autoral, do direito de autor, direito de imagem, mantendo-se isso, tudo aquilo é bem público. E o público não tem acesso. Agora, falando de cinema, nem sempre é público, mas 90% das vezes tem dinheiro público investido, porque é muito caro fazer cinema. E sem fomento ao cinema, o cinema nunca andou em lugar nenhum do mundo.
Ou seja, dar acesso e função social nada mais é do que obrigação do Estado, você não acha? É obrigação do Estado. Então, assim, por que centros culturais, museus, cinematecas, pinacotecas existem? Porque eles fazem, na verdade, uma grande gestão do conhecimento. Né? A pinacoteca é uma grande gestão de conhecimento. Aquilo é conhecimento armazenado, acumulado. Né? Mas aquilo é um bem público. Aquilo precisa voltar de alguma forma. Né? Então, por que você faz curadoria de cultura? Porque você precisa disponibilizar essa cultura para o coletivo, para a cidade, né? Para as pessoas. Né? Espaços como cinematecas, assim, elas não deviam nem ter muros. Ok, tem muros, né? Porque, enfim, são edificações. Porque não deveria ter portas fechadas. Né? Acesso amplo e restrito. Centros universitários, né, campos universitários, né, cidades universitárias, não deviam ter muros. Elas não deviam ter essa coisa que separa aquele espaço da cidade. Tinha que estar integrado à cidade. É o projeto do Oscar Niemeyer, né? Você vê que exatamente. Não tem muro nenhum em nenhum daqueles prédios públicos. Não tem muro nenhum. O Teatro Municipal aqui de Uberlândia, que é uma das últimas obras do Niemeyer, não tem muro, não tem cerca, e as pessoas passeiam ali, faz parte, as pessoas tomam parte daquele espaço. É exatamente isso, não tem que ter muro em biblioteca, não tem que ter muro em centros culturais, nem em campos das universidades. Nada disso. Para a cidade atravessar por aquele lugar. Né? E uma outra coisa que é assim, não tem como as pessoas terem amor ou algum tipo de afeto ou sensibilidade por obras artísticas, se elas não são apresentadas a essas obras. Né? Então, assim, escolas, acho que deveria ter parte das aulas de educação artística ou de cultura brasileira que aconteçam exatamente nesses espaços, que seriam as contrapartidas. Nós temos uma série de edifícios, a gente já teve essa conversa. Né? Meu primeiro projeto cultural seria: não se constrói nada enquanto tiver prédio abandonado. Exatamente. Então, por exemplo, na prefeitura ou no governo de estado, não vou construir nada a gente vai tentar transformar essas edificações com suas funções sociais. Então, espaços como cinematecas, bibliotecas, pinacotecas, enfim, espaços culturais, eles têm função social. Então, tem aulas acontecendo ali, tem cursos acontecendo ali. Os alunos de escolas públicas e particulares precisam transitar por esses espaços. Como eu disse no blog, que ele está se especializando nisso. Ele mostrou 2 grandes complexos de audiovisual abandonados no Rio de Janeiro. Primeiro, ele pegou o seu drone e invadiu os estúdios da Manchete, em Água Grande, e essa semana, que se encerrou domingo, ele mostrou como estão os estúdios da TV Tupi na Urca. Com muita dificuldade, porque ele não teve a condição de acesso que os estúdios da Manchete davam, né? Mas foi possível ver o auditório, famoso auditório da Urca, e todos esses prédios estão lá, parados, e não faz sentido você construir qualquer porra que seja, sendo que você tem estes espaços disponíveis para uso e basta uma decisão política que a jurídica vem atrás. Exato. Uma cidade como Rio de Janeiro, que já tem um problema de espaço muito grande para a construção civil, né? Não tem sentido você ter aquele espaço enorme na Urca e ter que construir alguma coisa. Não tem que construir nada. Aquele espaço já é perfeito. Aquele espaço já é o adequado. Inacreditavelmente de frente para o mar. De frente para o mar. Isso é uma coisa que na construção civil se fala que é vista eterna. Ou seja, não vai ter nada ali que vai encobrir aquela paisagem. Né? Então, por exemplo, a entrevista dos filhos do Flávio Cavalcante com o Gugu foi dentro daquele Teatro da Urca. Sim. A extinta TV Tupi. Por exemplo, esse prédio da extinta TV Tupi deveria ser a grande cinemateca do Rio de Janeiro. Concordo plenamente.
Ou então os estúdios da TV Manchete, Uhum. né? O complexo da Cinemateca do Rio de Janeiro. Ah, mas existem problemas de propriedade, problemas jurídicos, não sei o que e tal. Olha, provavelmente também deve ter problemas com despesas de IPTU, com dívida de IPTU. Então, é possível. Numa decisão política, a gente alcança no jurídico. Uma coisa então, é possível. paga a outra. Uma coisa paga a outra. Então, em cidades, aqui em Uberlândia tem espaços, tem edificações vazias. Vamos lá, gente. Se terra tem função pública, prédios devem ter funções públicas. Então, em cidades como Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo, que tem déficit habitacional gigantesco, por que essas edificações ainda não são moradias? Uhum. Hoje eu vi uma coisa muito bonita no Rio de Janeiro, né? Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana tem um prédio antigo que eles transformaram na ocupação Anique Lima. Para quem não conhece a Anique Lima, ela foi uma das ativistas dos direitos das travestis em Belo Horizonte. Uhum. Um prédio antigo, ocupação. Anique Lima, eu achei lindo isso. Tem que transformar em aparelhos, aparelho não é um nome bom, né? Mas tem que transformar em espaços de função social, sabe? Uma coisa como Casa das Mulheres, um lugar para... Vamos lá, mulheres sofrem violência doméstica, lugar que ampara, que tenha moradia, que tenha escola, que tenha assessoria jurídica, assessoria médica, assessoria psicológica, enfim, num mesmo espaço, um grande complexo de atendimento, ou um grande complexo de formação. Imagina, cinematecas podem formar, cinematecas já fazem isso, né? Que é formar restauradores, né? Então você pode qualificar a mão de obra, você pode formar e qualificar a mão de obra. Então, assim, primeira coisa que eu faria, se eu fosse chamado para um ministério, seria esse, assim, me dê um mapeamento dos prédios que estão abandonados nas cidades. Vamos transformar esses prédios em espaços multiplicadores de conhecimento. Maravilhoso. E não vai ter muros. Não tem muros. Não tem muros. Qualquer pessoa pode ir, tem biblioteca, tem acervos, não sei o quê, tem aula acontecendo. Enfim, espaços vivos de transmissão e distribuição de conhecimento, compartilhamento de conhecimento. Assim. Devolver a história do Brasil para os brasileiros, né? Devolver a história do Brasil para os brasileiros. Mas aí precisa de uma coisa muito séria. Não pode abrir espaço para revisionismo. Entende? É uma coisa que tem na Alemanha. Não dá para relativizar o que aconteceu no nazismo. Não dá para deixar correr uma narrativa paralela. As responsabilidades precisam ser apuradas, medidas e julgadas. Então não dá para correr uma narrativa paralela sobre o que aconteceu em 64. Então, também não vai poder, de futuro, correr em paralelo uma narrativa do que aconteceu no Brasil durante a pandemia de 2021. Entende? O que aconteceu na pandemia de 2021 foi política aberta de genocídio. Não existe outra narrativa possível, entende? Então não dá para deixar correr uma narrativa paralela que relativize, diminua os erros que todos nós cometemos. Fábio Marquezine. As gerações precisam saber disso. Precisam saber, com certeza. Fábio Marquezine, antes de passar a palavra para você, eu queria dizer uma coisa para o nosso ouvinte. Eu conheço o Fábio já tem um bom tempo, somos amigos, e eu privo da intimidade do que ele passa. Através do Fábio, eu gostaria de prestar uma homenagem aqui para todos os colecionadores, todos os arquivistas caseiros, todo mundo que pensa na memória, ou como hobby, ou como diversão, ou mesmo com um caráter mais científico. Se não fossem homens como o Fábio, como nosso amigo Mark Neto, como nosso amigo Danilo, como tanta gente que preserva a memória de maneira privada, arcando com custos altos, muitas vezes, né? Porque o Fábio, por exemplo, para estar aqui, ele não está curtindo o domingo dele. O Fábio, para estar gravando um vídeo, subindo no arquivo Marquezine, gravando não, porque já é gravado, enfim, convertendo. Para estar subindo um vídeo no arquivo Marquezine, ele está perdendo convívio com a mulher, ele está perdendo convívio com a família, ele está perdendo, às vezes, um tempo de estar fazendo uma outra coisa que pode gerar uma grana. São abnegados, são pessoas que fazem com prazer e com amor o trabalho que muitos deveriam estar fazendo por obrigação.
E esse tipo de colecionador tem sofrido uma série de ataques das plataformas, dos donos do conteúdo, o que eu não entendo, porque se você não permite o acesso das pessoas para aquele conteúdo, é um conteúdo que muitas vezes não tem qualidade para passar na televisão, ele vale pelo registro, pela nostalgia que ele evoca, pelo registro histórico mesmo. E essas pessoas são constantemente atacadas, chamadas de piratas. Eu acho que eles são anjos. Piratas é quem pega uma concessão pública e trata como se fosse propriedade. Então, através da fala do Fábio, que eu vou passar a palavra para ele, eu gostaria que se sentissem homenageados todos os colecionadores, todas as pessoas que lutam pela memória desse país de alguma maneira. Não só no audiovisual, tem muita gente que coleciona revista, muita gente coleciona jornal, acervos mais completos do que dos próprios veículos de comunicação. Fabinho, conta para nós como é que é a vida de um colecionador privado, como é difícil trabalhar com a memória desse país, e já emenda falando sobre o que você faria se fosse convidado para ser ministro da Cultura. Muito obrigado pelas palavras, Raque. Acho que se não fosse pessoas como você, como o Reinaldo e tantos outros colegas que dão apoio, que valorizam o trabalho, a gente já teria parado há um bom tempo, né? A gente tem a nossa importância, mas a nossa importância é relativa, a gente apoia. Quem arregaça as mangas, põe a mão na massa e perde tempo, dinheiro e se dedica, são vocês. Vocês não estão fazendo favor nenhum, vocês merecem a homenagem. Não, e é muito bacana quando a gente vê, não só, claro, vocês dois que são meus amigos, né, de uma forma pessoal, a gente vê outras pessoas que a gente nem conhece, acaba elogiando, acaba dando incentivo, palavras bacanas, porque muitas vezes a gente é visto como pessoas, nossa, olha só que coisa irreverente, os caras ficam lá com fita VHS, olha como eles são meio estranhos, entendeu? Então, não é assim, né? A gente tenta de todos os modos manter viva a memória de algum jeito para que todo mundo tenha acesso de uma forma universal, né? Desde a pessoa que simplesmente quer ver aquilo porque marcou a vida dela, ou simplesmente por um cara que está fazendo uma pesquisa, para um TCC, para um mestrado e qualquer outra coisa, entende? Pois é, ainda tem esse caráter. Vocês colocam de graça no YouTube para qualquer pessoa em qualquer rincão desse país acessar através de um celular. Sim, não, eu acho que é muito universal, porque quando a gente faz isso, quando você tem a memória ela não é simplesmente apenas como base de um estudo, né? Claro, é essencial para isso, mas a memória ela é parte da nossa história, é parte da nossa vida. Então, a gente não pode desqualificar quando uma obra, um livro, trouxe uma lembrança da infância, isso é perfeito, porque é isso que a memória tem que colocar, não apenas num ponto histórico estudioso, mas num ponto pessoal das pessoas, né? Então, se só fosse assim, para que a gente tem foto da gente pequeno, por que a gente guarda foto dos nossos avós? Vai um pouco além disso, né? E a gente, né, eu falo muito com meus colegas, com o Neto, com o Danilo, com o João Antônio, com todos os outros, a gente fica muito, às vezes, desanimado, porque a gente só toma porrada. E tudo bem, das emissoras de televisão a gente já sabe, a gente já falou várias vezes, mas assim, tem muitos profissionais da área de comunicação, são produtores, são pessoas que escrevem, que elas olham para a gente apenas como uma fonte de material e que se foda. Desculpa o palavreado, gente. Dá um exemplo prático para a gente entender isso, Fábio. Olha, por exemplo, teve uma pessoa que me procurou por causa de um documentário que estão fazendo sobre a memória da propaganda do Brasil. E, ouvintes, escutem isso. Não tem registro de propagandas dos anos 60, dos anos 50, não tem. Muita coisa se perdeu, porque eram agências de publicidade que faliram, e é isso que acontece, vira pó, né?
diferentemente da W Brasil, da África, de outras propagandas, de outras agências grandes, está tudo guardado, tudo registrado pelas emissoras, pelas próprias agências, mas muita coisa se perdeu. E eu tenho material, até era uma fita que se vendia nas bancas de jornais de São Paulo, que eram propaganda dos anos 60, tá no meu canal, e essa pessoa queria o material sem a minha marca, porque eu coloquei até a marca da ProTV, que foi o pessoal da ProTV que me deu essa fita, e a pessoa, ela não quer que você trabalhe, né, que vamos te pagar, vamos fazer alguma coisa para... Não, você tem que dar essa imagem, você tem que servir as pessoas, e é isso, entendeu? Tipo, não há uma valorização pelo ponto de quem trabalha colecionando, seja uma revista, seja um disco, seja sei lá o quê. Nós temos que servir a essas pessoas que estão, digamos, em produtoras fazendo documentários, como se a gente tivesse, de fato, assim, ter que prestar um favor a eles. E aí, ninguém lembra da gente, ninguém fala da gente, ninguém defende a gente no final das contas. Então, eu vejo que é um grande egoísmo dessas pessoas, porque eles olham pra gente, e desculpa, eu vou falar que eu sou cringe, mas eu sou mesmo. São muitos jovens que nem fazem ideia do que é aquilo que eles estão trabalhando da história, e olham pra gente como algo do tipo, o cara é meio estranho, ali tem umas fitas, vamos chamar ele aí, dá essas fitas pra gente aí que se exploda. Entendeu? Eu acho que aí acaba tendo uma mágoa muito grande, e aí a gente acaba não ajudando mais essas pessoas, porque a gente está muito cansado de ajudar e não ter ajuda. Teve um documentário do Bussunda que eles utilizam um vídeo do Neto, do Mofo TV, que é o Cacete Planeta cantando no Faustão em 89. Eles tamparam a marca do Neto. Pediram para o Neto? Pediram, mas o Neto ele tá cansado também de tomar no lombo. Você entende o que é o negócio? A gente está cansado de ficar assim, ter que, enquanto a gente toma porrada, a gente tem que dar a face e ainda pagar para tomar porrada. Entendeu? Então, é isso que a gente... Até desculpa o desabafo, nem sei se era isso que você queria que eu respondesse, Hack, mas assim, a gente faz todo um trabalho cansativo, tem muita gente que injeta dinheiro nisso, que gasta dinheiro, que tem o Danilo, ele freta caminhão para caminhão, Kombi, sei lá, para trazer fita que tá no Rio, que tá no Sul, que tá sei lá onde. Muitas vezes de, sei lá, um lote de 200 fitas, ele aproveita 4, 5. Isso. Não, e a gente faz todo o cuidado, a gente sempre olha num ponto que a gente possa ver que aquele material vá ajudar. Não apenas, claro, de um ponto de curiosidade, mas que aquilo vai ajudar alguém. Ajudou muita gente. Muitas pessoas fizeram pesquisas em torno desse material. Pessoas já ganharam dinheiro em cima dos vídeos de vocês. Não só, por exemplo, um produtor de um documentário, mas também uma pessoa que pegou lá, jogou o vídeo numa rede social, e aquilo foi monetizado e fez milhões de views, coisas que vocês garimparam, né? Pois é. Então, assim, se a gente viver esperando por algo, a gente nunca vai conseguir nada a não ser o que a gente faz, né? O que a gente vai atrás também. Então, tem muito contra desse trabalho, muito contra. O pró é que eu consegui ter muitas amizades como vocês dois e tantos outros amigos. Tá aqui no podcast da gente colocar o meu trabalho e a minha voz sobre outras opiniões. Eu ganhar minha vida escrevendo sobre a história da televisão, né? Eu ter o respeito de muitas pessoas que eu respeito. Eu acho que o maior troféu é pensar assim, caramba, eu tenho uma certa amizade com Gabriel Prioli, um cara que é um mestre, e o cara, sabe, tipo, me agradeceu pelo meu trabalho. Então, assim, tem coisas que realmente a gente tem que ficar puto, e eu fico puto porque eu acho que a questão da memória não é nem só minha, mas é uma questão de modo geral. Tem outras pessoas que
guardam revistas, tem outras pessoas que têm um acervo de livros e não são valorizadas como deveriam ser valorizadas, né? Não é apenas o cara que tem fita VHS, é o cara que tem fita cassete, é o cara que tem livro, é o cara que tem revista, é o cara que guardou jornal, e não tem valor, é um cara excêntrico, né, como muita gente vê. Não, essas pessoas guardam a memória porque muita coisa original foi perdida, muita coisa original foi pro brejo, e só colecionador tem, né, só aqueles colecionadores têm. Então, mas assim, o lado bom do trabalho, em vez de só ficar falando, né, do martírio, é esse. Poxa, ter o respeito de tantas pessoas que eu tenho respeito e tenho respeito pelo meu trabalho, isso não tem preço. Isso não tem grana que pague. A gente olhar para o lado e ver que, caramba, aquelas pessoas que estão na minha estante me respeitam. Entendeu? Criar amizade, tá num projeto como Texto Brasileiro, não tem valor. Isso realmente é um pró gigantesco. Mas a memória não é só para minha causa, entendeu? Não é só eu que sofro com isso. Devem ter milhares de brasileiros que colecionam, que cuidam e não são valorizados como deveriam ser valorizados, como deveriam olhar para essas pessoas com um olhar diferente e não simplesmente como um quebra-galho no momento que grandes produtoras, grandes profissionais ganham grana, enquanto pessoas que batalham sozinhas não têm nenhum apoio de divulgação, nem que coloquem o nome dessa pessoa e falem do trabalho dessa pessoa. Infelizmente, é isso que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e é assim que a roda gira. Então, às vezes, a gente se sente cansado, mas a gente continua, porque se é para continuar o trabalho, para ajudar pessoas que a gente sabe que está ajudando, a gente tem que continuar. Dá um exemplo fora do audiovisual. Editora Block. Editora Block tinha várias revistas muito influentes na cultura brasileira. A principal delas é a revista Manchete, e a memória da Manchete está sendo mantida pela Biblioteca Nacional, que cumpre um grande serviço colocando todas as edições da fase Block da Manchete disponíveis para qualquer um via internet. Agora, você pega uma revista como a Revista Amiga, que cobriu a televisão durante anos e anos e anos. Quem preserva a memória da Revista Amiga é um colecionador privado da cidade de Rio Pomba, Minas Gerais. Eu vou ser indelicado a ponto de não mencionar o nome dele, mas quem conhece televisão sabe de quem eu estou falando. E ele tem um blog onde ele posta toda a coleção dele de revistas Amiga, e se há alguma memória dessa revista hoje, em 2021, a gente deve a um colecionador privado que, como Fábio, Neto, Danilo e tantos outros, se dedica a isso. Fabinho, você não respondeu a segunda parte da pergunta. O que você achou do projeto que o Reinaldo mencionou e qual seria o seu projeto? Fábio Marquezine, ministro da Cultura do Dória, do Lula, do Ciro, o que ele ia procurar fazer? A ideia do Reinaldo eu sigo na mesma linha que a dele, né? De fato, transformar a memória, né? Vamos colocar assim, aberta a todos, né? E eu acho assim, a participação público-privada talvez seria um ponto forte, principalmente pela Cinemateca, e o quanto pode ser feito dentro do espaço da Cinemateca para o público em geral, né? Então, se já provou que essa situação que o governo, ou estadual, ou municipal, ou federal, não dá valor, então talvez o público, o privado, possa dar valor melhor a um espaço, e principalmente ao que tem dentro. Lembrem-se que a Cinemateca, ela é um bem do povo brasileiro. Então, o povo tem que ter acesso ao que a Cinemateca tem, como a Pinacoteca, como o Arquivo Nacional, como o MASP, qualquer outra coisa que a gente tenha culturalmente. O povo tem que ter total acesso àquilo para que ele conheça, defenda e dê valor. Se eu fosse ministro da Cultura, a primeira coisa que eu faria era, de fato, criar primeiro o Ministério da Cultura, ter esse Ministério da Cultura de volta e reunir todos os setores
artísticos do Brasil, para que a gente pudesse conversar, sentar, colocar na mesa os projetos e dar cada vez mais valor à cultura, gerar questões de patrocínio para a cultura e voltar ao que tem de cultural no país de forma ampla, geral e restrita, sem censura, abraçando todas as causas, abrir diálogo com todo mundo e, na questão da memória, criar algum tipo de fundo para que a gente pudesse, de fato, colocar não só a Cinemateca, não só arquivos, cuidar desses arquivos, mas espaços que estão largados, como o Teatro da Urca, como a questão da Manchete e de todos os outros locais, sejam espaços culturais, museus, teatros largados, para que a gente pudesse transformar ou no museu ou no espaço, de fato, que aquele teatro que está desativado fosse um teatro de volta. Recuperar essa memória, investir de fato na memória, não apenas no arquivo, mas nas ruas, nos prédios, em antigas casas de shows. Eu acho que eu pensaria muito nisso, mas antes de tudo, voltar a ter um diálogo sem censura, aberto a todo mundo, que todo mundo possa colocar a cultura, o seu pensamento, a sua arte, sem ficar com uma questão ideológica, tem que ser aberto, sem censura, porque quando um governo olha para o lado e fala, não vou financiar isso porque não tenha Deus isso é censura, isso é uma perversidade. Então, a primeira coisa seria isso, baixar essa censura nojenta, porque censura é um nojo, eu tenho um nojo de censura, ou qualquer coisa que haja por esse valor. Eu tenho um pavor disso. Então, a primeira coisa seria isso, para depois a gente começar a trabalhar de forma firme, né? Eu falei até um candidato, votem em mim. Eu votaria. Obrigado, querido. Na semana que vem a gente se encontra novamente. Tem um tempinho para fazer uma propaganda? Rapidinho? Tem. Seguinte, pessoal, quem está ouvindo a gente aqui, sexta-feira que vem, o famoso dia 6, começa os painéis sobre os 40 anos do SBT. Reinaldo Maximiano, José Vitor Hack e eu estaremos apresentando, comandando esses painéis sobre a história do SBT. O primeiro painel é a comunicação popular com Rafael Fialho, que a gente destrincha ali toda a comunicação, como o SBT se comunicava com os espectadores. E, por favor, prestem atenção que o Reinaldo vem montado na semiótica, ele dá um banho em todo mundo. Então, todo mundo convidado dia 6 às 18 horas. Obrigado, Hack, obrigado, Reinaldo. Muito bom estar com vocês. Imagina, um tapa de cultura na nossa cara, como sempre, a participação de Reinaldo Maximiano. Obrigado, Fabinho. Semana que vem a gente está junto novamente. Reinaldo, suas considerações não finais, suas considerações definitivas. Como eu gosto, né? Considerações e recomendações. Em 5 minutos. Em 5 minutos. Tempo Aquele contado. espaço lindo de Água Grande, da Manchete, Sim. pensa numa coisa assim, Espaço Educacional Cultural Adolfo Bloch. Uau! Cara, até me arrepiei. Derruba os muros. Aqui. Derruba os muros. Até me arrepiei aqui. Derruba os muros, derruba tudo. Ah, Reinaldo, vão roubar os espaços. Quando a comunidade entende que aquele espaço faz parte dela, é dela, ela cuida. Ela cuida. A gente tem exemplos com as bibliotecas de Medellín, lá na Colômbia. O apreço que as comunidades têm com aquilo. Então, assim, tira os muros. Espaço Educacional e Cultural Adolfo Bloch. Porque eu não conheço um cara que tinha tanto apego com cultura. Ele tinha uma coleção privada naquele prédio lindo que tinha lá da Rua do Russell. A flor da arte brasileira estava lá na Rua do Russell. Exatamente, na Rua do Russell. Então, assim, todas as questões, nós sabemos de tudo. Das questões do Adolfo Bloch, tudo. Nós sabemos dos posicionamentos. Ninguém aqui é diletante, ninguém é bobo, a gente sabe do que a gente A gente sabe. Mas o cara criou uma televisão e disse que está criada uma televisão de vanguarda, televisão do ano 2000. Então, vou te falar, esse cara precisa estampar o nome de um grande espaço ou um grande complexo educacional e cultural. Porque eu acho que o que nós precisamos é isso. A cultura não pode estar desvinculada da educação.
Então, assim, educação não é apenas aprender a fazer conta, ler e escrever. Sabe, educação é um processo muito mais amplo, é um processo comunicativo. Cinema é educação. Mais do Cinema é educação. Educação. Sabe, as interações das pessoas nas ruas, a ida à padaria, né, a ida ao açougue, a caminhada na praça, vovô e vovó jogando milho para pombo, isso tudo é um processo, um grande processo formativo. Então, esses espaços educacionais, lembra daquela iniciativa do Brizola? CIEPS. Uhum. Sabe, isso ainda precisa ser, precisamos voltar para aquilo ali e dar uma olhada. Em pensar que em São Paulo tivemos, né, com a Erundina, um senhor chamado Roberto Freire. Não, Paulo Freire. Paulo Freire. Roberto Freire é um político. Isso. Paulo Freire, um cidadão chamado Paulo Freire. Tivemos isso no governo da Erundina. Bom, então, nós só ganhamos medalha no skate com a nossa querida Fadinha, porque um dia a prefeita Luísa Erundina falou assim, não, isso não é coisa de marginal, não. Vou liberar. E tá o skate aí, disseminado, popularizado. Entendeu? Menino de 5 anos com um skatezinho debaixo do pé. Entendeu? Então, assim, enquanto a Erundina estiver viva, né, ainda há uma esperança. Então, assim, se nós conseguimos fazer uma vez, a gente consegue fazer de novo. E é isso. Eu não vou nem terminar com a citação. Eu ia terminar com uma citação do Goethe, né? Não há nada mais terrível que a ignorância em ação. É isso. Mas se a gente conseguiu fazer uma vez, a gente consegue fazer de novo. Erundina está aí, Lula está aí, Flávio Dino está aí. Só estou citando os nomes da esquerda, só. A Manuela está aí, o Boulos está aí, tem muita. O Randolph está aí, a Elisiane Gama está aí, então a gente já está vendo quem está ali numa frente progressista, democrática, pensando num Brasil de diálogo. Somos parciais? Somos. Acontece que nós somos parciais embasados em dados, né? A gente está vendo o que está acontecendo. Isso não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça meramente ideológica, né? Enfim. Reinaldo, obrigado. Obrigado. Sempre uma aula te escutar. E semana que vem estaremos juntos. Estaremos juntos, se Deus quiser. Gente, viva o cinema brasileiro, viva a arte brasileira, viva a memória desse país, que a gente não esqueça quem a gente é. Somos um país mestiço, somos um país de imigrantes, somos um país que tem a dor da escravidão, a dor da dizimação dos índios na nossa alma. Enquanto a gente não curar as nossas feridas e não souber guardar o que a gente constrói, futuro não haverá. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.